Esse aqui é o famoso Bar dos Ratos, né? Que a gente viu viralizando aí nas redes sociais. Esse aqui é o canal que os influenciadores aí das comunidades vêm aqui pra gravar vídeo, né? Eles pulam aqui nessa situação e ficam fazendo gracinha. E, como você vê, é um canal, bicho, cheio de lixo, esgoto. Aqui literalmente é dejetos humanos. Tipo, literal, dejetos humanos. E aí o cara fica vindo aqui gravar nessa merda. Eles gravam ali na frente. Agora estão fazendo uma obra lá, asfaltaram a rua ali e tal. Só que aqui tá do mesmo jeito. Cara, como a gente viu alguns vídeos que viralizaram, né? Aqui essa parte daqui, ela era cheia de entulho, cheia de lixo aqui, Eu lembro desses vídeos, eu lembro. Aí de lá pra cá, né, o João Campos mandou aí já retirar o basicamente assim, nessa situação aqui, sem saneamento básico e na Isso aqui é comissão um de bairro nobre, tá? Casa Porta é considerado um dos bairros mais ricos de Recife. João Campos mora por aqui perto, velho. A família dele cresceu toda aqui em Casa Porta. É assim, uma área super rica, muito rica, muito rica. Ali no final do canal é um shopping, bicho. Daqui desse lado. Aí basicamente esse pessoal aqui da periferia já internalizou que eles moram desse jeito. E tipo, já não tem mais aquela vergonha, né? Agora virou gracinha. Você entrar aqui e dizer que você é um rato. Porque, tipo, Ah, entendi. O rato é o lance de tipo, eu moro no esgoto. Agora tem um monte de lagarto aqui também, né? tu vê aqui é tipo o esgoto o esgoto aqui residencial, né? Saindo aqui pelos buracos, saindo aqui. Sendo que aqui era pra ser um riacho, né? Chama-se o riacho do Plaza aqui. Mas agora virou o Bar dos Ratos. Bar dos Ratos. Eu lembro desse vídeo, cara. O pessoal ficava dançando, não tinha muito sentido Botava aquilo. um DJ aqui em cima e chegava Isso. assim fazendo gracinha. Foi aqui? Aqui, nessa posição. Que foi virado pra cá, né? Esse aqui é o residencial. É até o nome. Foi aqui, né? Essa área aqui é cheia de entulho aqui, cheia de lixo aí. Tipo, o pessoal descia das comunidades, trazia o lixo e jogar aqui nesse espaço. Eles fizeram recentemente e estão tentando botar aqui na calçada agora para não ficar tão feio, né? Acho que mexeram aqui em volta, né? Mexe agora. recente, Tá trabalhando ainda ali, né? Fazendo aí a rua inteira. Do lado de lá ainda tá todo cheio de negócio. Então, assim, me explica assim, esse tipo de movimentação acaba acontecendo, porque como o Campos é um cara que ele é um cara de maquiagem, ele vive de ficar maquiando. Isso. Então, como veio aquele vídeo pegava mal, aí ele corre e faz a maquiagem. Exatamente. Tá. É uma coisa meio bizarra, né? Todo o desespero do cara é sobre imagem. E é lógico, porque o Campos é um cara muito frágil. Você tirou a imagem dele, não tem muito nada. Assim, o Morique estava me passando números aqui do município, números da gestão dele. Basicamente, uma gestão sobre maquiagem. É praça, corrimão, escadaria. Exatamente. A Orla agora, depois de 4 anos, ele aí terminando. Sabe? Então, só um cara de obras aí mesmo, de maquiagem. É bronca, assim, ele construiu um monte de praça e as praças dele não duram muito. Assim, João Campos é um cara, assim, que ele tem um intelecto assim bem limitado. Eu não sei se tu já viu ele falar, cara. Ele não é uma Eu vi ele pessoa no muito... Roda Viva. Ele no Roda Viva era bem bobo, velho. Cara, Assim, ele- Na verdade, eu conheci o João Campos quando ele entrou deputado em 18, ele entrou junto com o Kim. Sim. E o Kim participou de algumas coisas com ele, e o Kim falou, nossa, cara, eu tô aqui com o filho do João Campos, ele parece um idiota. Ele é um idiota. Então assim, não é que Ele é pior ainda. Ele é um idiota, ele não sabe o que não, o irmão tá dele é fazendo. péssimo, o irmão dele é lamentável, cara. O irmão dele já respondeu um vídeo lá pra mim, parece um bobo, velho. Porque é estranho, porque esses caras de elite, né, eles se casam entre si, eles costumam nascer com algum intelecto. Tô falando sério, cara, os nossos adversários aí do centrão dessas famílias oligárquicas, eles não são burros. Definitivamente não são burros. Eu conheci já vários desses caras. Agora não é o caso do João Campos. O João Campos, ele é burro sim. Então, e sabe qual é a minha indignação, cara? Porque assim, a gente estava falando ontem sobre isso. Qual a dificuldade de pessoas inteligentes entrarem no poder? João Campos é tipo o cara mais idiota que eu conheci, porque isso aqui não é difícil de resolver não, é muito simples. Tipo, cara, dar um pouquinho de saneamento básico pra galera não é nada complicado.
E ele é formado em engenharia, ele é engenheiro civil. Segundo ele é, nossa, eu sou super engenheiro, super técnico, que nem Tabata Amaral, né? Ele quer pegar aquele jeito e vamos ser técnicos aqui para fazer um estudo e fazer uma coisa. Ele nem quer resolver isso aqui porque o pessoal do Bar dos Ratos é o eleitorado dele, cara. Né? Quem vota nele é esse pessoal. E se o pessoal tá aproveitando o descaso que tá acontecendo aqui, porque ele vai ajeitar alguma coisa, sabe? Então nem faz sentido ele ajeitar. Mais fácil ele vir aqui e começar a dançar. É mais fácil ele entrar e no meio começar a dançar, sabe? Então, porque quem vota nele é esse pessoal aí. O pessoal tem uma cultura meio baixa aqui de Recife mesmo, essa cultura de rato. Explica pra galera o que é a cultura do rato. Tem uma gíria pra isso no Rio de Janeiro também. É basicamente o cara que é desenrolado, meio mandrake lá em São Paulo. É o daqui. Tá. Entendeu? O rato é o mandrake. É o mandrake daqui. É o maloqueiro, mais ou menos. É o maloqueiro. Há uns anos atrás eles se autodeclaravam, né, bactéria, né? Gera bactéria, a pessoa falava, tipo. Então, o tempo todo na live fica um monte de gente mandando gera bactéria. Que porra é uma gíria daqui também, é como se fosse rato também. Ah, eu sou bactéria, eu sou rato. Basicamente eles pegam esses termos e se chamam assim. Recentemente, segundo eu que entendi, esse bactéria virou rato, porque o pessoal vive por aí mesmo, tipo na noite, por aí no meio do lixo e tal. E então esse influenciador que começou a fazer essas gracinhas, ele disse, pô, se a gente é rato, a gente entra no canal sujo aqui, e começou a fazer esses vídeos. Ele começou a chamar Bar dos Ratos, que ele tomou uma cerveja. Tem até uma reportagem que saiu que o repórter pergunta por que vocês se chamam de ratos. Eles falam porque as meninas gostam, sabe? Tipo, desse estilo de maloqueiro e tal. Então é toda uma cultura de que mulher gosta que eles sejam assim, eles se tornam assim pra ficar com mulher, entendeu? E chamam elas de caça-ratos, né? Caça-rato. Tem as ratos e tem as caça-ratos também. Com um shortinho assim, um tatuagemzinho todo estranho, tá entendendo? Essas são as entra aqui também. Que entra aqui também, que esse é uma branca, né? Eles gravam vídeo aqui, não só os caras, eles botam um monte de meninas aqui, maioria menor de idade, pra ficar dançando brega funk, né? E tudo isso, a causa principal de tudo isso é pai ausente, cara. A menina tem pai ausente, aí gosta de um cara assim e o cara se torna assim pra agradar a menina, sabe? É um ciclo, né, cara? É uma cultura fomentada por pai ausente. E eu tava falando com o pessoal de por aqui, e tava me dizendo, né, que se juntam aqui, final de tarde, fazem isso. Aí as crianças, né, voltando das escolas e tal, daqui das comunidades, vêm, acham engraçado e também vão lá por lá também, de todo o canal, com o pessoal. Lógico, a criança, coitada, ela não tem referência de nada. Imagina assim, um menino, como a referência de um menino pobre é alguém ser famoso, ela acha legal as coisas mais absurdas. A criança, coitada, ela é uma esponja. A gente não tem a real dimensão do tamanho dessa... A gente fala, no Rio a cultura do funk, São Paulo tem essa cultura de funk, rap e tal. E a gente não tem a dimensão do tamanho dessa porra e de como isso impacta não só na formação da cultura do crime. Beleza, tem um lance da cultura do crime, mas a maior parte das pessoas não são criminosas. A maior parte das pessoas são otárias. Elas entram numa cultura, uma subcultura baseada em ignorância, baseada em comportamento... Eu não quero parecer moralista, mas é um comportamento promíscuo, numa estupidez engajada. E, cara, elas só vão se ferrar na vida. Não tem nenhuma externalidade que não seja se ferrar na vida. Quando você passa uma linguagem... Porque o lance dessa bagaça é... Você passa uma linguagem de status baixo. E aí você fica revirando nessa linguagem de status baixo, só que é um status baixo relativo. E por que relativo? Porque dentro do universo deles é status alto. Então você se comportar como esse rato, você ganha um status alto dentro de um universo baixo. Só que você não consegue sair daquele mundo. Porque aquilo, pra dentro dessas pessoas, você é o topo de um universo que dentro da pirâmide social é baixo, mas dentro da pirâmide do cara é alto. E isso é uma merda. Porque, no fundo, eles são todos ali abaixo da linha da pobreza. Vamos colocar aí, não sei se formalmente, mas eles estão abaixo de uma linha de aceitabilidade. E aí não entendem, tipo, cara, você não vai conseguir arrumar um trampo da hora. Tua vida não vai andar. E você vê, assim, em vários lugares, por exemplo, às vezes você pega um desses caras, ele fica trabalhando a sobrancelha, muita tatuagem, às vezes o cara se toca, o cara vai arrumar um emprego normal. Aí o cara se adaptar a um emprego normal, arrumar o português dele pra falar, é um esforço, mas ele já gastou os melhores anos da vida dele fazendo merda, cara. E aí entra um ponto que eu acho assim, eu ia perguntar pra vocês, porque, bom, a gente sempre foi identificado como liberal, e eu tô cada vez menos liberal, cara. Eu cada vez mais acho que a gente tem que ter intervenções na esfera cultural. E, por exemplo, a escola tem que formar esse jovem dentro de um set, dentro de um padrão cultural específico. Ah, mas, poxa, Renan, isso é autoritário? Tá, mano. Tá bom. De certa forma, eu acho que o Estado tem que, principalmente no Brasil,
moralizar o povo. É um povo totalmente desmoralizado que a gente tem aí, uma cultura de favela que existe muita promiscuidade pesada, assim, não é nem coisa, sabe, leve que acontece aqui. E a gente tem que fomentar isso, porque o principal problema do Brasil, muitas vezes, não é nem medidas administrativas, sabe? É a cultura do povo. Porque não faz sentido a gente cobrar, por exemplo, obviamente é função dele resolver isso aqui, mas se o povo entra aqui, Exato. sabe? Orgulho, Então, o que é que vai adiantar a gente cobrar se o povo está se aproveitando de um descaso desse? Deixa eu falar uma coisa sobre ontem, tá? Sobre ontem que a gente foi lá no negócio, e também sobre Cabo de Santo Agostinho. Eu queria fazer uma revisão. Vamos ali um pouco pra sombra. Uma revisão sobre o que a gente tá falando e fazendo, né? Porque ontem a gente foi lá com o Xande, lá em Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão. E o Alexandre, o nome dele, ele tava cobrando com razão não, os políticos e tal, beleza. Só que assim, eu tenho uma postura, e eu sinto vocês isso aí também, que acho que a gente tinha que ser, assim, os líderes dessa postura, e não ser condescendente com a população. Porque assim, tava um menino lá, né, fala os problemas aqui da tua comunidade, aí ele fala. Aí quando eu perguntei, mas a população joga o lixo lá? Não joga. Então não é que, sabe, porque assim fica aquele discurso, tipo, lembra quando o Michael Jackson foi em Salvador, ficava lá, Michael, eles não ligam pra gente, sabe? They don't really care about us. Porque parece sempre isso, sabe, assim, não ligam pra nós, eu estou aqui igual um bichinho, procurando cuidado. O problema é que quando começam a alegar, tipo, se o governo... Deram indenização para aquelas pessoas saírem daquela encosta, daquele córrego, e os caras, não, vou ficar. Então, ou a gente trata a galera assim, como pessoas que têm agência, né? Em inglês, esse termo não é muito comum no Brasil, em inglês se chama de agency, que é uma espécie de autonomia para a tomada de decisões, né? Então, se a pessoa tem agência, ela é autônoma. Então, essas pessoas têm agência, e elas usam a agência delas, ou seja, a autonomia delas, para fazer merda. Então, se elas são capazes de ter agência e fazem merda, você vai ter que corrigir elas também. Porque não dá pra gente só ficar fazendo aquele discurso, senão a gente vai ficar parecendo muito populista. Do tipo, os políticos não estão olhando pro povo. Não, lógico que eles não estão olhando pro povo, mas o povo também não está olhando pro povo. Eu vi um senhor ontem falar assim, não, olha só, eu ajudo as pessoas na enchente com Kombi. Legal, senhor. Falei, mas vocês já se organizaram pra falar, pra botar uma caçamba de lixo? Ele, não. O que tá faltando, né? Então por que o pessoal joga o lixo no chão? Ele, pois é. Ele falou, pois é. Pois é. Então, pois é, né, cara? Porque assim, não precisa ser assim. O que eu quero dizer é, não precisa ser assim. Aquelas pessoas claramente fazem parte de uma cultura muito ruim. É muito ruim pra elas. E o problema, aí entra assim, e as pessoas de classe média, as pessoas que vivem nesses bairros aqui? O problema das pessoas de classe média é que, como elas vivem apartadas das outras, elas acham natural elas viverem aqui e o outro viver na merda. Elas vão ter que estabelecer um padrão cultural hegemônico que vai incluir as pessoas que estão na pobreza dentro do mesmo padrão. Todo mundo está, sabe, tem uma certa homogeneização cultural, sim. E essa homogeneização cultural, ela vai criar hábitos civilizatórios bons para todos, para que as pessoas vivam mais ou menos dentro do mesmo sistema de valores. Por exemplo, que vê o pessoal bestializado desse jeito e diz assim, não deixa, porque a cultura deles não é pra mexer e tal. Então, uma das coisas mais clássicas, os caras chamam de aliança topo-base, né? A aliança topo-base é um sistema clássico, por exemplo, no final do feudalismo, ali os reis começaram a concentrar poder e eles usavam a legitimidade que eles tinham nos burgos, nas cidades, e até no início com a própria burguesia, para diminuir o poder das lideranças feudais. E aí a concentração do poder do rei estava com essa aliança que se chama de aliança topo-base. Em vários momentos da história aconteceram alianças topo-base. O Brasil é um modelo de aliança topo-base, que é basicamente você pega uma elite, fica ganhando o Globo de Ouro lá, o Kleber Mendonça, aí Lula, pega todos esses caras, e aí o voto deles é na base. Eles têm um voto, assim, é topo e base. E o meio se ferra. E o meio não sabe se organizar. O problema do meio, que é quem paga a conta, é que o meio vai lá e se organiza e vota no Bolsonaro. E aí o meio perde. Enquanto que o topo, que é a aliança topo-base, que é a pessoa mais pobre votando num Lula, que é amigo da Paula Lavigne e da galera que mora no Leblon e de banqueiros, é que esses caras do topo, eles criam uma linguagem condescendente com a base. Então a premissa do funcionamento da aliança topo-base é que você é condescendente com os erros da base e você se apropria dos erros da base para você se manter nesse topo. E aí você se mantém nesse topo e você, no fundo, expropria o meio. O lance nosso, eu vejo, nós somos representantes do meio.
A gente tem que ser aquele meio chato, que é o cara que vai apontar o dedo e falar o que precisa ser falado. Se a gente for depender da elite recifense aqui, nada vai acontecer. Os caras são totalmente status quo e fechados com o sistema, sabe? Com o João Campos. Exatamente isso. Eles não querem a mudança real. E eles criam na cabeça dessas pessoas que fazem isso, de pular aqui no Rio, de que não, olha, a gente age como animais aqui e a gente não pode ser incomodado. Se você falar que, olha, pelo amor de Deus, cara, não entra dentro de um canal aqui cheio de esgoto, eles não, peraí, você não tá respeitando a cultura do brega funk e tal, etc, etc. Eles fizeram um vídeo pedindo auxílio. Os caras que estão aqui, tu viu isso? Eles aqui foram no Bar dos Ratos pedir auxílio. Cara, esse tipo de gente acha que o Estado é aquele pai de vagabundo, sabe? Que só fica dando e nunca repreende o cara. Isso tem que mudar, tem que ser um pai não de vagabundo, sabe? Mas um pai de verdade. Tem que ser duro com ele, porque, cara, isso aqui é bestialização, cara. Tem uma coisa nos Estados Unidos que dá muita detenção, né? Que é você agir por aí fazendo doideira pela rua. É vadiagem. A famosa a vadiagem. Que é disorderly conduct. Conduta desordeira, né? Cara, e aqui o que a gente mais vê é a conduta desordeira o pessoal. E não tem um cara assim pra dizer, pô, isso não tá correto. O que custa passar aqui, tipo, a guarda municipal e tirar a galera de dentro do canal? É que foram anos, cara, dizendo assim que se um policial parar uma pessoa que tá causando na rua, ele tá sendo racista, ele tá barrando uma expressão cultural. E, cara, o policial só tem que botar a ordem na galera. Só que eu acho que aí sim, a gente tem que entrar e ter um pacote de leis ordenadoras, eu acho. Sim. Altamente repressivas. Tá, mas o que você quer fazer de repressivo? Vou dar um exemplo de coisas altamente repressivas. É sobre barulho, é sobre comportamento, é sobre invasão do espaço alheio, tá? Só dessas coisas, aí a apropriação de espaços públicos. Então, o vendedor que fica enchendo o saco numa praça, a praça é um espaço de convivência pública, já tem poucas no Brasil e funcionam mal. Cara, se o cara se apropria, um morador de rua deita num banco e acha que ele vai morar num banco, a pessoa quer morar embaixo de uma marquise, cara, não vai. E aquela coisa assim, a lei da vadiagem. Tem um albergue, morador de rua, vai para albergue. Ah, não quero ficar aqui, então você vai preso. Ponto. Sem discussão. Ou você vai para o albergue, ou você vai preso. A rua você não vai ficar. Aí vem aquele padre filho da puta, que você é especialista nesse sujeito. Não, a rua é o espaço dos pequenos filhos de Deus. Não, cara, vai para o albergue. São coisas diferentes. Você não tá sendo anticristão porque você não quer que o cara more na rua. A rua não é um lugar para morar. É desumano viver na rua. Um cara que quer manter a pessoa na rua, o cara é doente, o cara é freak. O cara tem problema. Na verdade, ele tem interesses muito maiores, né, em manter aquilo tudo ali. As pessoas acham que ele faz aquilo ali por caridade, mas na verdade são interesses ali até imobiliários que ele tem. Então não tem nada de caridade ali. Isso é uma farsa que ele usa. Não, é imobiliário o interesse. Todos esses movimentos de moradia, eles geram aumento e diminuição de preços para você fazer especulação imobiliária. E aí seus aliados de construtoras, eles compram. Isso é clássico, centro de São Paulo. Ele desvalorizou a Moca ali, não é brincadeira. Bizarro, né? Esse cara, assim, ele é uma... Eu vou dar um exemplo, afastar a Cracolândia já daquela região da Cracolândia, né? Só de ter o cheirinho de que vai valorizar, os imóveis já começaram... Então é um negócio de destruir o valor de mercado, e aí as pessoas vendem na baixa e reconstruir. Só que a gente tá falando de um mercado multibilionário, a gente tá falando do centro da nossa cidade ali. Aqui no Recife está acontecendo algo parecido. Boa Viagem, que era para ser um bairro relativamente nobre, né? Lá tem muita gente que é empresário e tal. Cara, está assim inundado de moradores de rua desde que João Campos assumiu. Basicamente, ele botou um desses centro pop, né? Que é Centro Popular para ajudar aos usuários de droga. Cara, assim, Boa Viagem tá um inferno. Morador de rua por tudo que é canto, em lugares que nunca tinham sido vistos, né? E basicamente está acontecendo isso, muita gente está vendendo suas casas e as construtoras estão passando para comprar as casas e tal, porque daqui a pouco construir um prédio e por enquanto que está tudo cheio de... Na frente da minha casa ali tem uma Cracolândia, basicamente uma padaria que funciona das 5 da manhã até as 6 da tarde. 6 da tarde é assim que o pessoal baixa as portas, já começa a juntar os moradores de rua a usar crack ali na frente, coisa nunca antes vista. Então João Campos agora quer inventar de construir mais desses equipamentos para ajudar a população em Boa Viagem, porque segundo ele, os moradores de Boa Viagem não querem essas pessoas aqui porque são pessoas com preconceito, né? Nossa, Boa Viagem só é um bairro nobre, então não pode a pessoa vir morar aqui, sendo que Boa Viagem não é assim super nobre, mas o que está acontecendo é isso. E eu vejo também como uma maneira em que ele se utiliza de
se beneficiar da especulação imobiliária. É complicado essa situação. Qual será a construtora que está fazendo a obra daqui? Vocês viram aquele escândalo do João Campos, lá da construtora dos amigos dele lá? Sim. Ou do contrato de barriga de aluguel, é isso? Não sei se é esse, assim, tem um grupo de construtoras que é basicamente uma família e eles pegaram mais de centenas de milhões em obras principalmente essas obras de praça, obras simples, estão sendo tocadas. Eu vi um blog aqui, tava divulgando e... enfim, vamos até dar uma olhada na placa para ver o nome da construtora, para puxar se tem alguma coisa a ver. Construtora WIB. Vocês têm um vídeo aí desse caso? Vocês viram? Tira uma foto, a gente tem que achar só a construtora aqui. Cadê o pessoal? Quem foi que fez a capa lá do vídeo? Deixa eu falar com o Riso, que a capa era pra ser outra. Vamos pegar o nome, galera que tá assistindo. Tem um vídeo que fica falando sobre essas construtoras que fizeram as praças. Atrasado também. Sim, mas o que interessa, assim, parece que tem um esquemão de uma família que tem um grupo de construtoras, de amigos do João Campos, e eles pegam todas essas obras de reforma de praça. Claramente um esquemaço. São todo mundo parente. Então são licitações de mentira, porque tipo, eu concorrendo com meu irmão. Então, e se a gente vê todas as obras de João Campos tem indício de superfaturamento. Só que as investigações não avançam no Tribunal de Contas do Estado. Mas todas. Porque quem julga ele, na maioria dos casos, é um primo que foi indicado pelo próprio pai dele, né? O desembargador que julgou ele no caso do Hospital da Criança, que tem um superfaturamento milionário, foi um primo que foi indicado por Eduardo Campos. Sabe? Então, como é que vai acontecer alguma coisa? A avó de João Campos, ela é conselheira no Tribunal de Contas da União. É uma pessoa muito poderosa, né? Uma pessoa que tem muito poder. Então nada se avança. E todas as obras dele, ele não só atrasa quanto ele começar a botar aditivos. Então, tipo, vai construir uma ponte. Não, essa ponte aqui vai ser rapidinho, vai ser baratinha, vai custar 50 milhões. Aí vai se atrasando, passa um aditivo, passa outro aditivo, vai adicionando e adicionando coisas. O que aconteceu com o Parque Eduardo Campos? O Parque Eduardo Campos é basicamente um dos parques mais caros que já foram construídos aqui no Brasil. Foram mais de quase 150 milhões de reais. E, tipo, não é nada assim do outro mundo. É uma bronca muito grande. Parque Eduardo Campos. Os caras assim. É foda.